Olá, pacientes amigos. Aqui é Isabel Psicóloga para mais outro vídeo do meu canal do GTV Instagram. Hoje falando para vocês sobre a maturidade e a seletividade. Sim, a maturidade tem muito a ver com a seletividade. Não é, às vezes, que você tem a idade cronológica que acompanha a sua seletividade. Muitas vezes a maturidade é independente disso, mas que quando você tem maturidade, você se torna seletivo? Sim, se torna uma pessoa até chata de tão seletivo que você está. Você encara a vida com mais tranquilidade, você faz as coisas com mais paciência. Então, às vezes, a gente fica pensando assim, nossa, eu tô ficando velha, meu relógio cronológico é para ter filhos. Eu acho que é até melhor. Pessoas que têm filhos na faixa etária dos 30, 35 até os 40 anos. Hoje em dia, por quê? Porque quando se tem muito jovem, a gente comete muitos erros, né? Quando você tem uma determinada idade, é claro que o corpo não acompanha, não é a mesma coisa que você ter um filho na faixa dos 20. O corpo não acompanha, o cansaço é maior, mas em compensação você encara a situação mais tranquilamente. Não é fácil, mas não quer dizer que não tem a ver com maturidade. Tem a ver com a maturidade, sim. Outra coisa que é comum a gente falar sobre ser seletivo. Ser seletivo, sim. Você escolhe pessoas do seu lado que vão vir a somar. Porque se vai dar menos com menos vai ser mais, não, filho. Em matemática não funciona aqui. Aqui menos e menos, se for menos pessoas com qualidade, com pessoas que venham acrescentar a sua rede social de amigos, do que um monte de gente, você fazendo festas para um monte de gente, e isso não gerar absolutamente nada para você, você simplesmente dá... Tem gente que se preocupa até, quando você tem maturidade, você se preocupa, o que o outro vai pensar de você. Então, por mais que você faça uma festa, você faça uma recepção, sempre vai ter gente falando, o tempo inteiro. Um exemplo grande, por exemplo, assim, as pessoas que fazem festa, tentam agradar todo mundo, acabam nunca sendo agradadas, nunca você vai corresponder à expectativa de outro. Quando você tem maturidade, você percebe que você é suficiente para você mesmo. Então, você ter um parceiro, você ter alguém com o qual conviver, fica até mais difícil, porque a seletividade não permite. Isso faz de você o quê? Refém? Não, muito pelo contrário. Você sabe onde é que você está entrando e também sabe muito bem de onde que está saindo. Não é fácil conviver com uma pessoa extremadamente seletiva. Apesar da maturidade ter tudo a nosso favor, a pessoa extremadamente seletiva, ela não permite, ela constrói um muro em cima de você, não permite que você penetre. Por quê? Porque talvez já foi muito machucada, muito traída, muito maltratada. Então a pessoa ela se torna meio que agressiva para a vida. Mas tem um porquê disso. Por isso que é importante a gente falar sobre maturidade e seletividade. Maturidade é a capacidade de ressignificar as coisas e tratar as coisas com menos seletividade, ser tranquilo. E a capacidade de seletividade também está relacionada até a característica de personalidade de cada ser humano. Então a gente tem que respeitar se aquela pessoa, a gente fala, aquela pessoa é muito chata, aquela pessoa é muito rebelde, ela não quer saber de status social, ela não quer sair, não quer... Às vezes ela, de repente, já passou por tudo isso. Então viu que a fase da adolescência, aquele furor de passar a noite inteira fora, festas e badalações, já não fazem mais parte do sentido para ela. Tem um gráfico de estudo sobre seletividade e maturidade, que ele começa assim, aos 30 anos, aos 20 anos, aliás, quando a gente começa a envelhecer aos 30 anos, a gente começa a ter uma queda da satisfação pessoal. Por quê? Porque você vai lidar com uma realidade, que é pagar contas, ser empregado, ter feito a faculdade ou não ter estudado, estar em condições diferentes, né? Você começa a lidar com a realidade assim, com os 30 anos. Com os 40, começa a ter uma queda hormonal. E aí, se você começa a se preocupar com o seu corpo, você não tem mais a mesma situação dos 20, então você fica olhando e comparando, a satisfação pessoal é menor, entendeu? E assim, você não começa a ver satisfação em nada. Dos 40 até os 50, as pessoas ainda sofrem muito com a questão pessoal. Só que a partir daí, quem tem maturidade, vai saber que já não tem mais onde chegar. Já fez o que tinha que fazer. Está na hora de amadurecer. Quem consegue passar dessa fase, dessa curva entre os 40 e 50, pode se considerar um abençoado, porque aí vai ser a maturidade. Dos 50 aos 60, né,
dos 40, 50 até os 60, vem a fase de satisfação pessoal. Aí entra que a seletividade. A seletividade faz você ficar assim, não. Você olha para compara com o 30, você fala assim, não é mais aquilo que me pertence mais, não. Aquilo lá já não me traz benefício algum. Aquelas festas, aquelas coisas não me trazem compensação pessoal. Só trazem para outras pessoas. Aquilo lá é uma mentira para mim mesma. É a fase da faculdade, justamente você encontra, você se vê nessa fase, você vê os seus filhos, você vê os seus sobrinhos. Nessa fase você fala assim, não, para mim é outra coisa. Tem a ver uma pessoa só com uma qualidade de vida, uma amiga só para você conversar, uma amiga só para você dar risada, uma amiga só para partilhar uma viagem. Aí começa a faixa dos 50 até os 60, que é onde você adquire realmente maturidade real. Para os homens, às vezes, costuma chegar bem mais lenta, até pela própria diferença cognitiva e emocional cerebral, gente. Existem diferenças entre o cérebro masculino e o cérebro feminino. E isso é nível também de emoções. Como eles têm uma área menor para emoções, a maturidade chega mais longe para eles, demora mais um tempo para chegar do que para a mulher. A mulher na faixa dos 30 está pensando como um homem de 40. E a mulher na faixa dos 40 como um homem de 50. E a mulher na faixa dos 50 como um homem de 60. Então, aos 50 você tem já um resultado da curva muito bom. A partir daí você começa a ver. É claro que você não tem o mesmo corpo, você não tem a mesma vitalidade, você não tem nada. Mas você tem uma coisa muito grande, a seletividade e a maturidade unidas. O que faz de você um ser mais seguro por onde você pisa, por onde você anda, por onde você vai pensar em netos, você vai pensar em família, você vai pensar justamente porque antigamente você não dava tanto valor. Porque você começou a pensar em carreira, em faculdade, em conhecer amigos, em conhecer pessoas, em conhecer se casar, ter filhos. Então tem tudo uma coisa que todo mundo quer e que se não passar, acha que não passou. A partir daí começa vindo, dos 30 começa a ter a decadência de satisfação pessoal. Dos 20 a 30 existe uma queda, tá? Dos 30 aos 40 uma outra queda, dos 50 começa a subir, até os 60 se nivelar novamente. Essa curva vocês podem encontrar, tá? Nos índices de satisfação pessoal e maturidade, você procurar no Google, você vai saber. É uma curva em forma de rosto, de sorriso grande, onde se fala sobre a satisfação pessoal e a maturidade com seletividade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu sei que para os jovens ainda não tem sentido, mas eu gosto, talvez até como professora, como eu já fui, como uma pessoa, como supervisora, que eu falo para meus alunos de psicologia, em falar desse jeito. Nada melhor que a maturidade, principalmente numa mulher. Nós estamos no mês de maio, mês das mães, né? Bom, eu sou católica mesmo, de Nossa Senhora, mês de Maria. E com isso eu vou falar para vocês, nada melhor que a maturidade, até para lidar com frustrações, com coisas importantes na vida da gente. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus. Um beijo enorme no coração de vocês.